Ah, olha a fera aí, meu irmão. Agora. E Dá um aí? oi aí. Tô vendo que a barba tá caprichada aí, né? Ah, meu barbeiro tá de folga. Tá dando uma cevada na barba aí. Intervalo, botei um adubo. Vou chegar Que lá beleza, meu irmão. vai chegar no nível de barba, do Bruno Barba, vou chegar lá. Essa tá bonitona aí, tá bonitona. Vou ver se eu deixo a minha também de volta. Mas que Haja massa, adubo, meu haja irmão. adubo. Tá uma galera aqui já na expectativa, todo mundo esperando essa live. Viu? Vai ser uma honra aí bater esse papo. Acho que a galera vai gostar demais de conhecer um pouquinho mais de você. Eu brinquei que até as perguntas tá em outro nível, cara. Tá um negócio Diferente a pergunta, filosófico aqui, tá? Eu tive que encerrar as é? perguntas aqui porque não parava, né? A, a sensação que eu tenho é como se o cara, de repente, se encontra com o Gandhi e quer, né, aproveitar. Tem uma hora para conversar com o Gandhi aqui. Eu tenho que fazer todas as perguntas possíveis, né? Mas vamos lá, meu irmão. Vamos bater esse papo aí. Eu estou A bem iluminação tá feliz. boa? Pergunta pra galera se o áudio tá saindo legal aí. O áudio tá legal, a luz tá boa? Acho que a luz tá meio fraca, né? Mas tá dando para ver, meu. Tua luz tá ligada no teu quarto? Tá sim. Deixa eu Tá? pegar um que eu tô vendo. Só um minutinho. Tranquilo. Peraí, tem que barra já botou aqui, bicho. Áudio 20, tá legal, Raimundo. Peraí, que vocês sabem que o mestre é vaidoso, né? Ele quer um melhor ângulo, quer uma iluminação É que eu não tô me diferenciada. vendo, não. Hã? Eu não tô me vendo direito, não. Não tá te vendo, não? Não, vamos ver se ajuda aqui. Mas relaxa, meu. Tá dando para te ouvir bem e te visualizar bem também. Se for dar trabalho para você. Aí. Eu vi que deu uma clareada aí, né? É porque daqui a pouco vai dar uma Boa. escurecida mesmo. É. Talvez você possa até se aproximar um pouquinho mais para captar teu áudio um pouco melhor. Beleza? Falei? Tá chegando aí? Tá. Olha, aí, ó. Aí, tá dando iluminada. Agora, a barba tá. Já entrou aqui. Pergunta aí se Vamos barba lá. tá legal. Fala, Betão! Sem, sem mais demoras, vamos abrir o baú aí, né? Eu acho que hoje, Fredão, eu não vou me preocupar muito com a cronologia das perguntas, da ordem, não, tá bom? A gente Tudo vai, bem. vai batendo o papo aqui de forma mais descontraída. Acho que eu vou respeitar só a cronologia, só do início, só para você falar um pouquinho como é que foi o teu início, né? Como é que o jiu-jitsu apareceu na tua vida, como é que você conheceu essa arte suave. Fala um pouquinho aí como é que foi esse namoro inicial. É, inicialmente, Kaká, eu tinha tido uma experiência com o judô quando criança, né? Como vários colegas nossos também tiveram. E ela não foi muito bem sucedida, não, apesar de eu gostava. Mas depois que eu saí da cidade que eu tinha treinado, eu também nunca mais tinha cogitado a voltar a treinar. E foi interessante como o jiu-jitsu chegou a mim, que foi por uns colegas do colégio, e eles insistiam e tal, vamos treinar, vamos treinar. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que que era. E aí até que eu cedi, fui fazer um treino com um deles, eu conto essa história no tatame também, que esse amigão meu, o Zito, o filho dele até treina com a gente hoje, o Thiago Guerra. E o Zito me levou e ele só pôde treinar um mês. E eu tô até hoje. Te Ele abandonou, se te mudou. abandonou na guerra. Foi. Ele se mudou também, ele precisou abrir um negócio, coisa e tal. Aí acabou que ele não deu continuidade, mas ele é um grande entusiasta da arte até hoje. Encoraja muito o filho dele, assim, é uma satisfação grande eu poder dar aula para o filho dele e tentar
recompensá-lo por esse presente que ele me deu, que foi me convidar para o jiu-jitsu. Sou muito grato a ele. E na época você tinha quantos anos, Fredão? Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Foi interessante também que eu comecei a fazer lá na PAN, né, onde o Júnior Andrade dava aula, e não tinha tido treino ainda com o Júnior Andrade, eu só tinha visto o Júnior Andrade fazendo uma trocação com o Tubarão lá. Rapaz, o Tubarão apanhou tanto. E aí eu disse, olha, esse aí é o professor. Poxa, pesado mesmo. E aí, no dia seguinte, eu estava lá pela Conde da Boa Vista, saindo do colégio, está lá o professor. Que coincidência, né? No dia seguinte de eu ter visto ele treinando, ele estava lá. Nesse momento eu pensei, sabe? Poxa, que destino, né? Está lá o professor de novo, um sinal de que ali tem alguma coisa. Eu já encarei como um sinal de que ali tinha alguma coisa significativa para mim, sabe? E aí foi só dar continuidade, né? A cada treino, a cada vez que eu conhecia um pouco mais do mestre, conhecia da arte, eu fui me envolvendo. E começou assim. Foi legal. Bacana. Antiga. Então você estava atento aos encontros, né, Fredão? Que a vida nos oferece, né? Foi sensível, né? Já buscava esses sinais aí. E eu buscava esses sinais, sabe? Eu tinha uma expectativa, Cacá, de que uma arte marcial, né, que deveria servir justamente para o esclarecimento do indivíduo. Eu tinha essa ideia. Já mesmo antes de treinar, eu tinha uma ideia de treinar, mas como a minha experiência do judô, sei lá, não tinha sido tão boa nesse sentido, foi uma experiência boa, mas eu ficava à espera assim, de algo que me guiasse. Eu estava meio perdidão na época, quem não está com essa idade, né, ainda muito jovem, e eu me sentia ainda bem perdidão. E foi bom que o jiu-jitsu colocou certa regra aí na minha vida. Legal. Como é que você vê hoje, Fredão? A gente vê que está rolando um movimento de vários documentários que estão buscando trazer essa aproximação que existe entre o judô e o jiu-jitsu, né? Então, a gente vê que o Robert Drysdale, né, da Zenit, está fazendo um documentário, né, Closed Guard, né, trazendo, na verdade, revelações que o jiu-jitsu, na verdade, é o judô também, né? E na verdade, houve uma divisão, porque a linha do Jigoro Kano gostava da luta em pé, né? Enquanto o Conde Koma começou a trabalhar mais essa luta de solo e começou também a fugir um pouco da cultura do Jigoro Kano, que era mais uma linha marcial, e o Conde Koma começou a trabalhar com desafios em circo, né? E aí criou essa divisão, né? E aí o judô começou a negligenciar a parte de solo, não treinava mais tanto a parte de solo, e o jiu-jitsu, por sua vez, não treinava muito a parte de pé. O Robert fala que, inclusive, acha que era porque as academias no Brasil, na época, eram pequenas, né? Não tinha nem espaço se o cara fosse treinar em pé. Ia jogar o cara na parede o tempo todo. Então, ele acha que até em função disso, começou a desenvolver mais a luta de solo e criou essa divisão. Mas que hoje, a gente vê que começa a buscar uma aproximação. Na semana passada, eu assisti uma live também do Flávio Canto, falando o quão que ele achava que ia ser um benefício essa aproximação do judô olímpico até com o jiu-jitsu atual. Ou seja, o judô passar a treinar mais solo e o jiu-jitsu passar a treinar mais em pé também. Como é que você vê aí essa parte histórica, né? E essa aproximação que começa a surgir, né? Sobre essa aproximação, eu imagino que
uma possibilidade seria desenvolver uma regra que fosse conjunta. Entende? Seria uma aproximação de regras. Porque eles já existem e já são praticamente a mesma coisa. O que diferencia os dois? É basicamente as regras. Ora, se as regras de um esporte, do judô, prevalece a luta em pé, a galera vai treinar a luta em pé. Se a regra do jiu-jitsu prevalece a finalização, a galera vai treinar a finalização. Então, se você estabelecer um conjunto de regras, como é no ADCC, que juntou gente do sambo, juntou gente de outras artes marciais, né, da greco-romana e do jiu-jitsu, combinou ali do judô. Então, se elaborar um conjunto de regras onde possa abraçar todo, ser mais completo, para que ele seja mais completo, pois sim, né? A ideia eu acho que é essa. Eu acho que o jiu-jitsu esportivo, o jiu-jitsu tem suas falhas também na parte de regra, que poderia adotar assim, situações que no judô se trabalha. Eu gosto sempre de citar também o exemplo do batistaca, por exemplo. Pô, o batistaca, no judô, o camarada te deu um jiu-jitsu, um armlock. Se você tirar o cara do chão aqui, o que se pensa na cabeça do entendedor do judô? Aqui eu poderia estourar ele de cabeça no chão. Então, para que isso não aconteça, abre o golpe, recomeça. Né? Mesma coisa do triângulo, mesma coisa da guarda. Eu acho que o jiu-jitsu ele fica muito amarrado na guarda fechada. Né? Se valesse batistaca, ou pelo menos a interrupção, quando você tira o lutador de cima, traria mais realidade para o combate. Quem está embaixo, para não ter a luta interrompida, o que faria? Abriria a guarda, a luta sairia mais solta, seria mais legal de você assistir, e não aquela guarda amarrada da luta toda, muitas vezes maçante que fica, muitas lutas em função disso, né? Então eu sou interessado também nessa mistura e defendo que a coisa deva partir de uma unificação de regras. As duas federações conversar que, de repente, se abre um período para isso daí. Mas antes disso, você tinha falado sobre o surgimento, não é verdade? Eu comecei do fim aqui, mas da questão do surgimento, da diferenciação das escolas e tal. Né? E eu acho muito legal essa busca pelas origens. Né? Eu busquei essas origens também por muito tempo. Encontrei algumas versões diferentes, mas nunca pude ir mais a fundo dentro da história que muitas vezes eu esbarrava sempre na mesma história, ou então que é um tanto fantasiosa, digamos assim. Hoje mesmo eu estava lendo um material que a Suelen e o Giba me mandaram sobre a origem do jiu-jitsu e um estudo interessante, criticando justamente essa origem dos monges da Índia, budistas, que desenvolveram a arte muito romântica, não é? Mas que ele pensa, poxa, as agressões físicas não começaram ali naquela época, já existia antes. Né? E o indivíduo, por si, já desenvolvia uma forma de autodefesa muito antes daquilo ali, naquela região. Então, não surgiu com os monges. Eu acho meio fantasiosa, meio romântica também essa ideia. E aí ele prioriza o Japão, e como no Japão isso foi sistematizado, não é verdade? E eu sou muito interessado também nesses estudos. Ainda não vi essa do Drysdale toda, não. Mas eu estou muito interessado. Assim que eu tiver um tempinho no final de semana, eu quero ver sim. E me interesso muito, muito em particular, pelo jiu-jitsu em Pernambuco. Não é? E como se deu, eu li pelas minhas leituras, assim, por exemplo, que George Gracie esteve aqui, acho que na década de 30, mas ele já encontrou um movimento aqui. Ele já encontrou luta livre, ele já encontrou... E de onde veio essa luta livre? Quais foram essas origens? Certamente, a migração dos japoneses para cá, dos primeiros japoneses, quando foi que eles chegaram? Provavelmente chegou com eles, não é? E é um assunto que rende muito, muito estudo, trabalhos ainda. A gente espera poder desenvolver e participar disso também. Legal. Eu acho que esses movimentos que estão surgindo hoje, de documentários, né,
livros, né? Tem o livro da Reila, que é a mãe do Roger também, Roger Grace, que foi um livro bem polêmico, porque ela quebrou algumas linhas de pensamento da própria família Grace, mas que foi muito elogiado pela crítica, porque foi um livro profissional, imparcial, né? E baseado muito em pesquisa científica que ela fez, né? E o Robert também está indo por essa linha. Essa questão da regra é legal, embora eu acredite que não se faça uma fusão, vamos dizer assim, de um esporte com o outro, mas pela dimensão e pela vida própria que cada um desenvolveu, mas eu acredito que a possibilidade de treinar juntos pode ser enriquecedor para cada universo, né? O Flávio Canto até falou algumas coisas, sugeriu algumas coisas, tipo assim, pode ter alguns eventos, alguns torneios que, tipo assim, o torneio é de jiu-jitsu, mas a regra precisa ficar, no mínimo, 1 minuto em pé, não pode puxar para a guarda logo do cara. Né? Eu achei interessante. Da mesma forma, se o cara também for pro solo, não pode ficar em pé. Tem que aceitar o combate no solo também. Né? Então, pode ser aí uma coisa interessante, mas achei legal. Ele falou que, inclusive, no nível olímpico, no nível brasileiro, os atletas de judô vão treinar já, né? É comum, os caras vão para grandes equipes, vai treinar com o André Galvão, vai treinar com Bochecha, já é coisa que vai ocorrendo já hoje em dia já. Os atletas de judô olímpico vão fazer intercâmbio com os atletas de alto rendimento do jiu-jitsu. E então, essa troca de informação, tô achando que a gente quase recebe a visita do Luciano Correia, que eu tive com ele, encontrei com ele tem uns anos atrás, o marido da Joana Maranhão, né? Que foi atleta olímpico também. E aí ele falou, Fred, ele falou dessa situação, né, do judocas estarem buscando bastante o jiu-jitsu olímpico, o jiu-jitsu, e da própria orientação da arbitragem do judô, de valorizar um pouco mais a luta de chão. Porque qual é o sonho do árbitro? É que haja uma definição e o resultado não dependa da marcação dele. Né? É que haja ali né? Ou a finalização ou um golpe perfeito, que seja inquestionável, porque ele passa ali sem nenhuma responsabilidade, foi claro o que aconteceu. Então eles foram orientados a esperarem um pouco mais a movimentação de solo para ver se saía uma finalização. Né? Então eles começaram, os judocas brasileiros começaram a investir um pouco mais nesse estudo também, né? Que eu acho muito válido. Gosto muito de judô. Às vezes eu gosto mais de ver judô do que jiu-jitsu. É muito demais. Conta pra ninguém, galera. Conta pra ninguém. Conta pra ninguém. Fredão, você teve uma vivência também, né? Você teve uma experiência também com Aikido também, né? Sim. E essa vivência que você trouxe, você terminou trazendo um pouco pro teu estilo de luta do jiu-jitsu, né? Sim. E fazendo adaptações, né, de algumas técnicas aí. Fala um pouquinho aí de como é que foi essa experiência e o quanto foi importante aí para trazer um diferencial para o teu jiu-jitsu. O Aikido foi uma dádiva para mim, né? Graças ao professor Zé Antônio, eu pude caminhar um pouco nessa disciplina, nesse conhecimento, e foi fundamental para mim, porque houve um tempo antes do Aikido em que eu buscava uma inspiração filosófica para a minha prática do jiu-jitsu. Eu tinha uma crença de que, poxa, a filosofia e a arte marcial caminharam juntas por tantos anos no Oriente, né, se desenvolveram juntas, e por que elas estão separadas hoje? Elas se separaram simplesmente por um fenômeno, né, de migração da arte de um lugar para o outro e que perdeu-se contato com as escolas filosóficas. E eu procurava isso, mas eu não encontrava esse link. E eu lia, e eu tentava inspirar a minha leitura na minha prática, e o que aconteceu é que apanhava de todo mundo. Quando acontecia isso, quando eu tentava inspirar o Tao Te Ching chinês, né, ou
filósofos chineses, e eu não entendia. E o Aikido me possibilitou essa visão, esse esclarecimento a respeito da própria prática. E o curioso foi disso, não veio nem necessariamente da teoria do Aikido, mas da prática do Aikido. Através da prática do Aikido, eu pude compreender a filosofia que estava por trás também do Jiu-Jitsu e dos movimentos, a filosofia do movimento. Né? O Tao Te Ching chinês, ele fala muito da não ação como uma forma de resolução dos conflitos. E aí, eu me perguntava, como não agindo eu vou resolver alguma coisa? Não é verdade? Mas aí eu percebi que a verdadeira não ação, a não ação, ela só existe numa situação ideal. E que eu não deveria visualizar logo a situação ideal. Não, eu não sou ideal, eu estou aprendendo. Eu tenho que partir da minha ignorância. E da minha ignorância para o ideal. Então, eu tenho que agir, sim, mas agir cada vez menos. Então, a não ação, para mim, ficou traduzida como uma não intenção. E aí, no momento em que eu não demonstro a intenção de lutar, eu me aproximo da não ação do Tao Te Ching, do Lao Tse. Compreende? Então, isso ajudou. O Aikido veio trazer isso para mim, essa revelação sobre alguns princípios filosóficos que eu tentava compreender e não conseguia. Então, ele me trouxe isso. Eu fiquei muito grato e eu recomendo a prática do Aikido. Na verdade, pela evolução espiritual que ela propõe. Ela não tem competição. É engraçado, é diferente do jiu-jitsu, que você entra no combate, força contra força. A gente busca sempre não fazer força, mas existe. E o Aikido é um estudo da condução da energia. Da condução da energia. E aí você se adequa àquilo ali, você sente a energia do outro. E através disso, eu pude sentir uma grande melhora no meu jiu-jitsu. Né? E os colegas também, né, começaram a identificar movimentos um tanto diferenciados. Eu não sei até onde é que o Aikido influencia, eu não vou dizer até onde, mas eu sei que ele está comigo. Eu continuo com as leituras, apesar de não treinar, mas eu continuo com as leituras, continuo com a observação e procurando sempre lembrar do mestre Zé Antônio e do mestre Estobá, nosso grande mestre já falecido, através de seus escritos, através do seu exemplo de vida também, que possa que nos norteie no nosso crescimento dentro da arte marcial, dentro do Budô. O Budô, né, que é o conjunto, é o caminho do guerreiro. Então o Budô, ele pode compreender o Jiu-Jitsu, o Aikido, o Judô. Você pode ser um lutador de Judô e não ser um Budoka se você não seguir os princípios filosóficos, compreende? Mas se você segue os princípios filosóficos, você pode vir de qualquer outra arte marcial, você é um Budoka. Então é esse um dos guias que eu tenho que o Aikido pôde me trazer. Legal. É o Invisible Jiu-Jitsu, né? É o Jiu-Jitsu invisível aí que fala, né? Você não consegue enxergar, né? E ao mesmo tempo é o princípio também que fala o mínimo de força, o máximo de eficiência, né? Então eu economizo energia, né? E muitas das vezes eu conduzo o meu adversário para o perigo sozinho, sem precisar nem gastar muita energia, né? Eu guio ele naquela direção, né? Quando você demonstra a intenção, você arma a defesa dele. Né? No Aikido, eles têm umas diferenças de pegada, eles têm muito trabalho com aderência. Com aderência. Ao invés de segurar, ele trabalha só aqui, a aderência. Então, isso evita que o indivíduo se defenda. E aí, na experiência do jiu-jitsu, eu pude também adaptar esse tipo de pegada, que eu chamei de não pegada, inspirado lá na não ação do Tao Te Ching. A não pegada muitas vezes funciona mais do que você segurar que o cara não sai. Não. Conduz a energia. E aí começou a aparecer mais resultado do que a pegada necessariamente forte.
Quem fala muito disso são os Mendes, né? Os Mendes deram um seminário no Rio de Janeiro e em São Paulo e, e, e passaram a visão de fazer passagem de guarda sem dar pegada na calça, né? Isso. Ele fala, na hora que você dá a pegada, você possibilita o cara te pegar também, né? Então eu quero estar livre, né? Eu quero estar me movimentando com fluidez, né? Então trouxeram essa visão também. O Fredão, o significado literal da palavra sensei significa aquele que ilumina o caminho, né? Como é que você vê essa definição aí? Eu acho que a ideia é bem colocada, e a gente observa realmente aqueles que vieram antes da gente, que trilharam os caminhos antes da gente. Na verdade, a gente aprende sempre com quem percorreu os caminhos antes da gente, desde a nossa família, os nossos pais, os nossos tios. E no jiu-jitsu não é diferente. E a gente deve respeito a essas pessoas, né, que nos acolheram um dia, que nos ensinaram a traçar esses caminhos. Eu acho que é sempre uma responsabilidade você estar à frente de uma turma, você estar à frente de uma equipe e você poder estar com a lanterna na mão, que o sensei é aquele que tem a lanterna, né? E que vai mostrar o caminho pedregoso. É um caminho pedregoso, mas é um caminho das pedras também para os alunos, para que eles possam percorrer e se deslumbrar, aproveitar o melhor do que a arte pode oferecer para ele, não só em termos de saúde física, mas também em termos de saúde mental, né, de disposição, de vigor, de prontidão, de segurança, né, para uma situação de autodefesa. Então, eu vejo como uma responsabilidade que é sempre, para mim, é bem-vinda, na verdade, e eu espero estar sempre aí à altura da expectativa dos colegas e dos alunos quando eles têm em mim aí essa figura. Eu também tenho aí no meu mestre Júnior Andrade uma figura que sempre me inspirou, sempre me trouxe aí também sempre uma palavra quando eu também fico perturbado em alguns momentos. Não tenho essa calma assim, mas eu também tenho ansiedades, tenho perturbações. E o mestre Júnior Andrade sempre esteve com a palavra correta naquela hora ali para me dar aquele momento de pacificar a mente, de olhar para o caminho da luz. Perfeito. Muito legal. O grã-mestre Flávio Berg, ele apresentou o que ele chamou da mecânica do equilíbrio, né? Físico, emocional e espacial, né? O jiu-jitsu, né? Levando para um lado um pouco mais da nossa vida cotidiana mesmo, né? Como que a gente pode levar isso, né? Quando a gente, de repente, é provocado na rua ou alguém dá um esbarrão na gente e desequilibra a gente nessa mecânica, seja ela física, emocional ou espacial. Você já teve aí... Você consegue ver isso na tua vida, assim, momentos que o jiu-jitsu traz esse equilíbrio para você, quando você se sente, de alguma forma, esse desequilíbrio nessa mecânica, seja ela de ordem física, emocional ou espacial? Como é que você vê aí essa mecânica do equilíbrio? Eu conheço essa mecânica do Bering, da família Bering, né? O meu amigo, nosso amigo Beto Urubu participou de um seminário do Flávio Bering, do Silvio Bering aqui, e me trouxe muitas das informações que ele aprendeu nesse seminário. E eu me identifiquei bastante. E sobre essas circunstâncias, eu enxergo a nossa prática como
o desenvolvimento de um espírito de prontidão. Então, eu preciso estar atento, eu preciso estar acordado, desperto, para identificar os riscos à minha integridade física, os riscos à minha saúde, à minha integridade, né, espiritual, mental, não só a minha, mas da minha família, dos meus próximos. E esse espírito de prontidão a gente desenvolve com a arte marcial. Então eu falo muito nessa questão da prontidão. Se alguém chegou e tocou em você de alguma forma, é porque você já deu abertura, você já falhou. Se aquilo te incomodou, eu penso sempre assim, você já falhou, cara, em evitar isso daí. Então, eu acredito que muitas vezes as pessoas se destemperem porque jogam a responsabilidade de uma situação ou outra no outro. Tá? Foi o cara que fez isso, foi o cara que não sei o quê. Cara, traz para si a responsabilidade. Foi você que permitiu que ele se aproximasse. E você não estava com o seu espírito de prontidão e permitiu que ele chegasse tão perto e tocasse você dessa forma. Então, se a gente trouxer a responsabilidade para a gente, vai cada vez acontecer menos esse tipo de situação. E quando acontece, você tem a tranquilidade de não ficar lá irritado, não se deixar explodir, na verdade, e saber gerenciar a situação com inteligência. Na maior parte das vezes, com a não ação. Porque muitos desses conflitos poderiam se resolver sem ação nenhuma, só deixando a situação passar. Né? Mas, muitas vezes, por conta do ego, a gente se apega a situações e quer reparações de situações que não há o que reparar. Não há condições. Né? Se o camarada lá, ou a mulher tiver que lhe infligiu qualquer dano, se ela tiver consciência, de que vale um pedido de desculpa se não for sincero? De que vale? E aí você vai esperar que ele te peça desculpas só por pedir? Não serve. Aquela pessoa desperte a sensibilidade, e muitas vezes aconteceu comigo, né? Em ambiente de trabalho, em ambiente de estudo, simplesmente pela não ação ou pela condução da situação, a pessoa viu assim, nossa, o que é que eu estou fazendo ali? Fred, né? Eu conto de vez em quando algumas histórias envolvendo essa circunstância. Fred, desculpa por aquela situação, desculpa por aquilo outro e tal. Ótimo, maravilha, a gente se abraça e tal, e continua a nossa estrada numa boa, sabe? E é muito legal cada vez que isso acontece. Até o próprio teste, a própria situação de conflito é boa pra gente, cara. Porque a gente cresce com isso, né? Difícil a gente crescer sem ter um conflito. A gente vai crescer no bem bom, no ar-condicionado, na vida boa. Não, a gente cresce no calor do combate, cara. Então, quando acontece uma situação teste dessas assim, eu sempre agradeço mesmo. É um momento de crescimento aqui. Se você me permite uma observação acerca de uma experiência própria, eu estava com uma situação assim, estava com a mente perturbada pela situação. E aí aquilo voltava à minha cabeça o tempo todo, o que é que eu vou fazer nessa circunstância? E esse camarada, e não sei o quê. Aí um dia eu chego lá no meu trabalho, abro o computador, e eu sempre abria um site em específico, e esse site tinha lá uma palavra do Dalai Lama nesse dia. E ela foi especial para mim nesse momento. O Dalai Lama dizia, se queres encontrar e praticar o Zen, deves primeiro encontrar um inimigo. Como assim, Dalai? Como assim encontrar um inimigo? Aí eu complemento, ele dizia, pois só na presença do inimigo você pode exercitar a tolerância e a compaixão. E a tolerância e a compaixão são as bases do Zen. Ora, muito difícil você ser Zen se você não tiver teste, se você não tiver agressão. O verdadeiro espírito do Zen está aí. E aí foi muito legal esse momento, meu espírito se encheu de paz. Eu quis encontrar aquele camarada e dar um abraço nele. Né? E agradecer pelo mestre que ele tinha sido para mim.
né? Nossa relação melhorou, depois esfriou, os caminhos se divergiram, né? E hoje nós nos falamos numa boa e tal, mas houve um momento de atrito e eu tenho ele para mim como um exemplo do mestre hoje que me pôde fazer ensinar e refletir sobre essa condição da vida. É legal isso que você está falando, né? Que é da gente tirar lições dos momentos de conflitos ou dos momentos difíceis que a gente vive, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um videozinho de Rickson Grace, falando do momento que ele perdeu o filho dele, né? O Roxon, né? Quando o Roxon morreu. E ele falando que foi o momento mais difícil da vida dele. E ele entrou em depressão, né? Ficou muito mal. Mas ele fala que chega um determinado momento da vida dele que ele fala, tipo assim, que ele precisava aprender alguma coisa com aquela situação, né? E ele começa a mudar a chave, né? Mudar a mente dele, tentando buscar o que a vida e o que a partida do filho dele poderia trazer de ensinamento para ele, né? E aí ele fala que ele consegue entender que a partir daquele momento ele dá um outro valor para a vida hoje, né? Ele vive o hoje de forma única, como se não fosse existir o amanhã. Que ele, a partir daquele momento, ele não deixa mais nada para o amanhã, né? Nada que ele tenha vontade de fazer. Se ele tiver vontade de ligar para alguém, ele liga hoje. Se ele tiver vontade de visitar alguém, ele visita hoje. E ele agradece o filho dele pela partida, veja, de um momento de dor muito profundo, ele tirou essa lição, né? Então, acho que é um pouco aí isso que você está trazendo para a gente, né? Eu fico pensando como deve ser pesado para uma pessoa como o Rickson Grace, né? O super campeão, o top da família, na verdade, e como é difícil para ele gerenciar o ego. Né? O ego deve ser uma coisa... E esse momento do filho ser morto, do filho... Não é verdade? Ele, certamente, o ego dele brotou e disse, onde foi que eu errei? Porque é natural que o pai traga para si, né, querendo trazer a responsabilidade do que eu podia ter feito para evitar isso. Será que eu fui um mau pai? Onde foi que eu falhei, que eu não pude prever? Eu sou um super campeão, eu sou um mestre de jiu-jitsu, eu deveria saber. E aí, na verdade, se percebe que nada está assim sob controle. O caos é regra no universo. O caos é regra. A gente vive numa ordem momentânea. A gente tem que ter sempre essa consciência e aproveitar o dia, aproveitar cada momento que tiver, né, o máximo possível. Eu gosto sempre sobre isso. O Nietzsche tem uma alegoria que eu acho muito interessante. Eu penso sempre sobre ela, que é... Ele fala isso, que é a lei do eterno retorno. E ele faz uma experiência com o leitor e ele diz assim, para você se colocar numa condição em que, imagina se isso tudo que está na tua vida hoje fosse se repetir para sempre. Ele diz, se houvesse um demônio que te amaldiçoasse, você vai repetir tudo o que você está fazendo na próxima vida e na próxima vida, todas as suas vidas serão iguais, né? E você gostaria, né? Você aproveitaria essa vida? Você gostaria da vida que vai se repetir? E aí eu acredito que a resposta de todo mundo acaba sendo que não, a não ser que o indivíduo seja lá algum monge. Mas é um apelo que ele faz para que a gente não espere pelo amanhã para fazer as coisas, para ser feliz, ou para encontrar alguma coisa que te dê satisfação. E aproveite esse momento agora, esse hoje, aqui, essa galera. Deixa eu trazer aqui uma pergunta do mestre Júnior Andrade aí. Meu mestre. Eu vou até... Galera, a gente tinha várias perguntas que a galera mandou antecipada. Então, eu vejo que ao vivo a galera manda um monte também. Mas normalmente eu dou prioridade para quem já mandou antes. E depois eu dou uma olhada na live aqui. Mas eu tô vendo que tem uma galera. Tá Gustavo lá do Canadá. Tá indo da Petrolina.
Galera de Petrolina aí tá também, Enos, Paulinha. Pô, tá a maior galera. Tem uma amiga tua de Amsterdã. Tá uma rapaziada aí curtindo. Legal. Anne, nossa amiga Anne, lá na Ô, Alemanha também. Tá aí na live também. Então, estamos bem felizes aqui. Mas vamos muito lá. bom. Vamos fazer essa pergunta do mestre Júnior Andrade, né? Como é que você vê o jiu-jitsu atualmente? É um bom produto esportivo a ser comercializado e perdeu a essência marcial? Ou pode-se dizer que o jiu-jitsu ainda mantém o espírito filosófico dos antigos samurais? E aí? Grande mestre, um abraço. Obrigado por estar aí conosco até hoje. Paciência com seus alunos. Mestre, o que eu vejo que acontece com o jiu-jitsu esportivo é o que acontece com o judô, é o que acontece com o taekwondo. De repente, uma arte, ela foca, ela se desenvolve para ser um esporte. E tem pontos positivos que, como esporte, ela pode sustentar esportistas. As pessoas podem viver daquilo dali através das competições. Mas há esse lado negativo do indivíduo esquecer a essência. Né? Não vou dizer que acontece com todos, mas eu observo que acontece bastante, que as pessoas focam tanto nas competições, principalmente hoje, que as competições são tão frequentes, todo mês, antes da pandemia acontecer, todo mês tem uma. Como é que o cara vai parar para treinar defesa pessoal? Ele vai pensar, vou perder rendimento, cara. Eu vou competir daqui a um mês de pano. O que eu vou treinar? Trocação. Né? E nem sempre ele tem tempo suficiente para isso. Às vezes o indivíduo tem tempo para fazer as duas coisas, mas nem sempre. Então ele prioriza o que está com o campeonato ali em vista. E isso é uma pena se ele não tiver um professor bem formado no conjunto do jiu-jitsu e aprenda apenas o jiu-jitsu de uma só linha, da linha esportiva, que fica capenga, assim, né? Fica assim, uma coisa, fica faltando alguma coisa. E o que a gente aprendeu, e eu acredito que bastante em função da própria linhagem da nossa escola, num dos meus estudos, a gente percebeu assim que a linhagem da Andrade é a linhagem não da Kodokan. Não sei se você já estudou, Kaká, essa parte. Não é uma linhagem Kodokan, é uma linhagem Butokokai. É uma escola concorrente da Kodokan no Japão. E na Butokokai se valorizava muito mais a arte marcial como defesa pessoal, como arte de guerra, como arte de sobrevivência. Enquanto que na Kodokan a coisa já começou a andar muito mais para a esportividade. Na verdade, que tem os seus pontos positivos, sim, mas se você pende demais para um lado, você começa a ver faltar do outro. Então, o ideal é que se guie por um caminho de equilíbrio. Eu entendo o mestre que ele fica preocupado com isso, uma vez que ele pensa, nossa, será que daqui a tanto tempo eu vou eu vou ver alguém do jiu-jitsu, um jiu-jitsu totalmente diferente do que eu aprendi, que não é o jiu-jitsu que eu aprendi, e chamando de jiu-jitsu, que acho que é o que ofende mais. Como é que você está chamando isso de jiu-jitsu? Não é jiu-jitsu. E eu entendo isso, e na verdade, daí a importância do trabalho dele, de ter continuidade do trabalho do mestre Júnior Andrade, com um trabalho sempre focado na parte marcial da coisa, na defesa pessoal. Para quem não sabe, para os amigos, ele tem um horário de defesa pessoal toda sexta-feira, e nos horários dele também ele sempre preza isso, ele fala, nos nossos exames de faixa, você é obrigado a aprender defesa pessoal, trocação, luta de pano, luta sem pano, completo. Até mil asa, né? Até mil asa. E é a nossa herança, e é a herança que a gente vai deixar para quem vem depois da gente também, para manter viva essa chama, acesa essa chama. Eu acho que hoje, Fredão, até existem dois universos, vamos dizer assim, né? Ou três até. No campo esportivo, eu acho que a coisa está tão profissional
né? É. Que você vê hoje escolas que, inclusive, separam. Tem cara que só treina sem kimono. Tem cara, ou seja, me parece que hoje o nível é tão alto que é difícil o cara ser, por exemplo, o cara é o melhor atleta de kimono, jiu-jitsu esportivo, por exemplo, Bochecha, ele não é o melhor atleta no ADCC. Ele não consegue manter o mesmo nível nos dois. E muitos faixas pretas, né, eu já vi uma entrevista do Nicolas Meregali, faixa preta, falando que nunca treinou sem kimono. Que não ia lutar o ADCC porque nunca treinou sem kimono. Quer dizer, o cara multicampeão do ponto de vista esportivo de kimono, né? Então existe essa questão hoje, né? Aí você vai pegar também o Gordon Ryan, né? Que é um americano que está aí tocando terror na ADCC, ganhou aí categoria absoluta nesse último ADCC, ele não luta de kimono, porque ele não treina de kimono. Então você vê dois extremos, né? Interessante isso. E um outro movimento que a gente ainda vê, que me parece esse talvez ser mais saudável, é que as grandes academias, as maiores academias hoje, do ponto de vista quantitativo, que é, por exemplo, a escola da Gracie Barra hoje, você vê que ela não se preocupa mais tanto em ser a maior equipe campeã, campeã mundial, campeã pan-americano, porque ela entende que a maioria dos alunos que treina com ela hoje treina por estilo de vida, lifestyle, né? Então, não necessariamente o cara quer ser um atleta, né? E a gente percebe na própria Rise, nesses 2 anos que a gente teve, que chegou muita gente com 35 anos, 40 anos, que nunca tinha tido prática com esporte e que não necessariamente quer ser um atleta, mas que quer colocar aquilo como um estilo de vida para ele, uma filosofia, essa parte de defesa pessoal. Então, eu acho que tudo isso mostra os dois lados também, né? Talvez esse público se interesse com a parte histórica, com a parte filosófica. Talvez esse público lifestyle queira aprender o jiu-jitsu completo, não queira treinar só de pano. Porque ele não está muito preocupado em ser o melhor campeão do mundo, campeão brasileiro. Ele está preocupado em absorver o máximo de conhecimento técnico, filosófico, espiritual, né, que a arte marcial tem para apresentar para a gente, né? Eu admiro muito. Eu fui muito tempo assim também. Houve um bom tempo que por exemplo, eu desisti das competições. Eu quero praticar o jiu-jitsu só para mim, com meus colegas, com meus amigos. Não quero ficar me estressando com competição. Até porque no tempo que a gente começou a treinar, as competições eram bem diferentes das de hoje. Eram eventos muito desorganizados, muito desrespeito lá aos atletas, aos professores, aos familiares que compareciam. Então, cada dia daquele, para mim, era um estresse grande, uma insatisfação de cara, não volto mais nessas competições. E só depois de alguns anos, acho que a partir de 2015, eu voltei a frequentar, porque eu voltei a dar aula, e aí os meus alunos quiseram competir, e aí eles voltaram, e eu vi um ambiente diferente. Mais honrado, mais nobre, com um melhor tratamento. Eu acho que parte principalmente das organizações, sempre rendo elogios ao Boca, com a iniciativa do Fight Pro, que eu acho que foi um marco ali, principalmente no trato com os atletas. Eu acho que isso faz muita diferença, cara. Quando o staff sabe lidar, o atleta está lá pilhado, né? Estressado e tal, e o staff sabe tratar você com respeito, com educação, já muda o clima todo do ambiente, né? E todo o lugar especial e tal. Aí isso melhorou muito, me deixou mais à vontade para voltar também. Isso foi um dos fatores, né? De ter voltado a competir depois de algum tempo. Mas eu entendo basicamente aqueles que não querem competir, eu entendo perfeitamente. A gente encoraja que entrem para fazer uma experiência mesmo, né? Um teste para si mesmo. É para si mesmo os benefícios disso daí. Mas quem não quer,
a gente está de boa. Aproveita que você entrou nessa esfera aí e fala um pouquinho o que é a motivação para você hoje de participar de eventos, o que é que te move, né? Aí para campeonatos. Fala um pouquinho aí as emoções, né? Disso tudo aí. As emoções. Está envolvido nesse ambiente, né? Eu pude perceber com essa volta às competições que da oportunidade de crescimento que elas têm para você, não é verdade? Porque percebi que é uma situação de crise, uma situação de pressão, cada momento que você vai, não é verdade? Dilemas aparecem para você no momento da competição. Não é apenas a luta em si, não se trata disso, na verdade. Se trata muito mais do seu espírito para aquele dia, para aquela coisa. O momento de preparação mental para aquela situação que vai ocorrer. Isso tudo é um crescimento, um aprendizado muito grande. Eu agradeço ao mestre Júlio Andrade, que sempre confiou em mim e me estimulou a participar. E esses dilemas que a competição me trouxe na verdade, a minha motivação. Participar da próxima, e quais serão, eu não me pergunto, quais serão os testes, quais serão os dilemas que eu vou enfrentar nesse próximo evento. Né? Porque o indivíduo... É praticamente uma terapia, Fredão, é um autoconhecimento. Você percebe, e cada vez que você vai, você conhece um pouco mais dos seus medos, das suas inseguranças, e como é que está a sua vaidade, seu ego. Isso. Nem sempre eu saio bem, sabe? Às vezes eu percebo que eu falhei naquele momento. Houve o dilema, e eu não foi nem na luta em si, mas às vezes é antes da luta, é depois da luta, às vezes é a própria luta em si. Você vence a luta, eu já venci a luta e saí com o coração pesado, porque a luta é aquele teste do caráter. Né? Porque é muito fácil você ser ético, você ser legal, você ser cordial, se não tem pressão em cima de ti. Agora, quando se coloca pressão em cima de ti, que às vezes não é só a pressão do oponente, mas é a pressão da torcida, é a pressão dos teus alunos assistindo, dos teus amigos assistindo, da tua família, tá lá assistindo, e você sendo colocado àquela prova, como se aquilo, e o seu ego toma aquilo como se fosse uma prova da sua masculinidade, do seu valor como pessoa, e não é. Mas ele toma essa proporção, e você tem que combater isso. Então isso vai trazendo para você uma série de dilemas naquele momento, e que você vai ter que resolver aquilo ali para poder fluir, cara. Senão não flui. E é um momento de pressão na sua cabeça que você vai, e eu gosto disso. Eu gosto principalmente do aprendizado que ele traz. E cada evento é um aprendizado diferente. Vencer é bom, perder é ruim. Né? E a gente está tentando sempre evoluir, tentando crescer. Fora que eu percebi, por exemplo, ao momento que eu vou dar um tempo, não estou conseguindo treinar direito, não estou rendendo nas competições, dá um tempo. Cara, esse tempo foi péssimo para mim. De repente, a barriga cresceu, né? O corpo... Porque você relaxa. E aí você relaxa demais, às vezes. Você tem que manter a afinação da corda. Se você folga demais, ela não toca um bom som. Se você aperta demais, ela arrisca quebrar. Né? Lições de Buda. Perfeito. É importante ter afinação para que ela toque, seu corpo toque um bom som. Então, é um pouco disso também.